E no plano cartesiano, quando a gente quer mover algo ou ir mais para frente, a gente adiciona valores, um valor positivo. A gente começa do zero e vai até o infinito. Olá pessoal, tudo beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Sejam bem-vindos ao começo dessa série aqui no canal, que é desenvolvimento de jogos com Python, utilizando a biblioteca Ursina. Então, hoje a gente vai introduzir um pouco essa biblioteca, a gente vai ver algum exemplo utilizando ela, para poder a gente se familiarizar um pouco com a biblioteca, beleza? Bom, então primeiro de tudo, essa biblioteca que a gente vai utilizar, essa ferramenta, essa engine, digamos assim, é a Ursina Engine. E ela é 100% gratuita, vocês podem utilizar ela, fazer o que quiser com ela, vocês podem até implementar, melhorar a engine, pois ela é código aberto, código livre, então vocês podem utilizar da forma que vocês quiserem, porque ela é 100% gratuita. Então, vamos dar início aqui a um pouco da ferramenta. Algumas coisas que a gente não vai ter que lidar com a Ursina, diferente de utilizar uma engine de games, seria ter que esperar o código compilar, o editor crashar e a probabilidade da gente perder o trabalho, não poder consertar problemas da ferramenta ou adicionar novas features, por conta que grande parte das engines não são de código aberto, então não teria como você implementar na ferramenta. Você não poder customizar o seu fluxo de trabalho, entre outras coisas, esperar por imports, tempo demorado demais para uma build. E entre pagamentos e inscrições você tem que ter em outras engines, mais ou menos assim. A Ursina não, a Ursina é 100% gratuita e não tem esses problemas aqui que algumas outras engines possuem. Claro que existem também os contras, né? Mas, enfim. Existem também algumas ferramentas que podem ser muito úteis para a gente. E as plataformas que você pode utilizar a Ursina é no Windows e Linux. Ainda não tem para Mac, tá? Mas futuramente pode ser que venha uma versão para Mac, para usuários Mac, ok? Bom, então vamos lá. Para a gente começar a utilizar a Ursina, a gente precisa ter ela instalada na nossa máquina. Para com que ela funcione, você precisa ter a versão do Python 3.6 acima, tá certo? Para instalar ela é bem simples, como vocês já estão acostumados aqui no canal, basta utilizar o pip install e o nome da biblioteca, que é Ursina, tá? Como eu já estava mostrando, basta colocar isso no terminal, no CMD ou no PowerShell ou no seu terminal Linux e digitar pip install Ursina, vai funcionar perfeitamente, ok? Você também pode instalar pelo GitHub, alguma coisa assim, mas eu prefiro instalar pelo pip mesmo, pip install Ursina, que vai funcionar perfeitamente, ok? Então, beleza. Aqui no próprio site da ferramenta, a Ursina, a gente tem a documentação, e aqui é muito útil, aqui você pode aprender bastante coisa, simplesmente pela referência da API ou pelos guias que a gente tem aqui. Tá? A gente tem alguns tutoriais. Beleza? Então esse site é bem útil para quem quer aprender a utilizar a Ursina e começar a desenvolver games com Python, tá certo? Então, vamos lá. Começar aqui o Visual Studio Code e a gente vai começar a ver o nosso primeiro exemplo com a ferramenta, ok? Eu vou criar aqui um arquivo chamado... Vou botar aqui aula 1. Tá, como vai ser uma série, eu pretendo estar criando em arquivos separados, ok? Então, beleza. Então vamos lá. Acho que eu vou colocar como introdução. Fica melhor assim. Beleza. Então vamos lá, galera. Para a gente começar a utilizar essa ferramenta, basta a gente importar ela utilizando from Ursina, e a gente vai dar um import all aqui.
Essa é a forma mais básica da gente importar todos os módulos dessa ferramenta. Beleza? Bom, em seguida, a gente pode criar o nosso app. A rotina ela chama assim. Vai ser a nossa janela, né? A nossa interface gráfica. No caso, eles chamam de aplicativo. Então, app. Mas você pode colocar o nome que você preferir. Você pode colocar janela, pode colocar o nome que for, tá? Mas eu vou utilizar o padrão que eles chamam de app, ok? E a gente vai chamar aqui a Ursina com o U maiúsculo. Isso é bem similar ao tkinter. Quando a gente vai importa o tkinter e coloca aqui janela, vai ser igual a tk com T maiúsculo. Tá? Então, basicamente aqui é a mesma coisa. A gente está criando aqui a nossa interface gráfica. Ok? Bom, uma coisa que vocês precisam saber é o seguinte. A maioria das coisas que a Ursina utiliza, tanto para criar um cubo ou alguma coisa, elas são chamadas de entidade. Para quem é acostumado com a Unity, na Unity tudo é um Game Object. Aqui na Ursina é um Entity. Então a gente vai ter as nossas entidades, um pouco estranho o nome, mas enfim, para se referir a outras coisas, tá certo? Então vamos lá. Digamos que a gente queira criar um personagem aqui, um player, que seja um cubo. Então a gente pode vir aqui, ó, vou criar aqui minha variável chamada player. Lembrando, você pode colocar o nome que for, tá? Você pode colocar jogador, cubo, tanto faz, tá? Esses são nomes de variáveis. Lembrando que você coloque um nome decente para sua variável, ok? Então vamos lá, player vai receber a nossa entidade, que é como a gente fala, na Unity seria Game Object, na Unreal seria Actors, aqui é Entity, ok? Então, a nossa entidade pode receber vários parâmetros. Os parâmetros que a gente vai utilizar nessa daqui será o modelo, a cor e a escala. Então, o modelo que eu quero, existe o cubo, existe um círculo, existem vários outros modelos que a gente pode utilizar aqui, ok? Então vamos lá, vou utilizar aqui o modelo cubo, tá? A cor a gente pode colocar assim, ó. Cor vai ser igual a color, ponto, e aqui a gente vai colocar a cor que a gente quiser. Eu vou colocar aqui, por exemplo, laranja. E a escala vai representar o tamanho do nosso personagem. Eu quero aumentar a escala da altura dele, então seria o Y, o eixo Y, tá? Aqui vai receber 2. Se a gente colocar 2, vai ser um pouco comprido. Se a gente colocar 1, vai ser meio que um quadrado, tá? Então eu vou colocar 2. E tá feito aqui o nosso personagem, que vai ser um cubo. Na verdade, um retângulo. Então, se eu executar esse código aqui, eu vou criar também aqui um arquivo launch.json para poder não estar me perguntando toda vez que eu executar o código. Perdão. E eu esqueci de rodar o nosso app. Então a gente vem aqui, ó, app.run. Com o tkinter seria mais ou menos o main loop. Então, executou aqui a nossa janela. Você pode ver que a gente tem aqui um cubo, mas eu não consigo controlar ele ainda. Mesmo apertando aqui as teclas do meu teclado, não consigo mover ele ainda, nem pular, nem nada. Mas você já pode ver que tem aqui a nossa janela gráfica. Você pode ver que aqui, ó, embaixo do botão de fechar a janela, tem um FPS counter, um contador de FPS, mostrando lá o FPS como está, ok? E aqui o nosso personagem, tá? Pode fechar aqui. E beleza, tá aí o nosso personagem. Digamos que a gente queira criar, fazer com que ele possa se mover. Então a gente pode utilizar
algumas formas para fazer isso. Hoje eu vou começar com a forma mais fácil. Não é mais, digamos, mais fácil, mas é a mais simples, tá? Pelo menos a mais básica de se utilizar, ok? Então eu vou chamar aqui o nosso player e eu quero mover ele para a esquerda e para a direita. Isso significa o nosso eixo X. Se você for pensar no plano cartesiano, então é o nosso eixo X, tá? E eu quero mover ele para a direita. Isso aqui, essa parte aqui é mais um pouco de matemática. Quando você for entender, você pode utilizar o mais igual e o menos igual. O mais igual é quando você quer adicionar um valor na posição X, no eixo X. E no plano cartesiano, quando a gente quer mover algo ou ir mais para frente, a gente adiciona valores, um valor positivo. A gente começa do zero e vai até o infinito. Então a gente pode colocar 1, 2, 3, quanto mais números você vai adicionando, mais distante vai ficando o nosso ponto. Mais distante no eixo da direita. Se a gente quer ir para o eixo da esquerda, a gente precisa subtrair valores. Então, quanto mais você vai subtraindo, mais o ponto vai voltando para o zero ou para o negativo. Então, é por isso que a gente utiliza o mais igual ou menos igual. Tá? Então, eu quero mover para a direita, vou utilizar o meu x e adicionar valor. E aqui eu vou fazer o seguinte, eu estou chamando aqui o held keys, que seria mais ou menos isso. Isso aqui seria mais ou menos um input, tá? Ele vai aguardar que pressione uma tecla. Então eu vou colocar aqui, por exemplo, a tecla D do teclado, que representa quando a gente anda para a direita, tá? E aqui a gente pode deixar assim, a gente pode multiplicar pelo tempo.delta tempo, tá? Então, tempo.delta time. O que isso daqui está fazendo? Isso daqui está fazendo com que o seguinte, sempre que o jogador apertar a tecla D, ele vai mover o nosso player no eixo X vezes o delta tempo. Isso nada mais é do que o seguinte, o tempo.delta tempo, ele é um tempo desde que o último frame foi chamado. Então, ele vai multiplicando isso, vai fazer com que o jogador ele mova na mesma velocidade que o jogo progride com o tempo, tá certo? Então, mais ou menos isso que vai acontecer. Se eu executar isso daqui, apenas esse código, eu aperto para a direita, aperto D, mas nada está acontecendo aqui. Estou apertando várias teclas aqui, mas nada acontece. Por que isso não está funcionando? Se a gente colocar aqui fora, fica como se fosse apenas uma definição inicial. Mas isso na prática não vai funcionar. Então, a gente tem que utilizar uma função chamada update. A gente também tem isso na Unity, tá? Creio que também vai ter isso na Unreal, que é o método update. Aqui a gente vai fazer o seguinte, a gente vai chamar def update, a gente vai abrir e fechar parênteses, 2 pontos. Isso daqui é a nossa função update. E para isso a gente basta colocar isso aqui dentro. Vou dar um Ctrl X e vou executar. A gente vai ver agora se vai funcionar agora. Se eu apertar D, ele agora está movendo para a direita. Se eu apertar D apenas uma vez, você percebe que ele tem essa movimentaçãozinha, não é automática. Por exemplo, se eu tirar essa multiplicação aqui e executar, você percebe que ele já foi e sumiu. Então, quando a gente adiciona, hoje, por exemplo, digamos, mais 10. Geralmente a gente faz assim, quando é em algum jogo, iniciando, a gente coloca mais 10. Você percebe que ele nem aqui ele apareceu. Então, por exemplo, vou colocar aqui, por exemplo, só para a gente ver essas diferenciações que a gente pode ter. Então, ele vai andando aí sozinho. Então, é interessante que a gente faça isso.
A gente passa vezes delta time. Tá, então fica parado. Se a gente apertar a tecla, ele vai se movendo na medida que a gente aperta o botão. Ele não se move sozinho. Mas até agora ele só está se movendo para o eixo da direita. A gente quer fazer com que ele se mova para o eixo da esquerda também. Então isso vai ser a mesma coisa. Player.x, porque a gente quer mover ainda no eixo x. E a gente vai diminuir valor. Foi aquela explicação que eu falei. E a gente vai chamar o held keys novamente, só que dessa vez com a letra A. E multiplica tempo.delta-tempo. Ok? Se a gente for executar o nosso código novamente, a gente agora pode mover para a direita e para a esquerda. Como vocês podem ver. A gente não consegue pular ainda. E é o que a gente vai fazer agora. Tá? Então, eu vou fazer isso fora do update, tá? Mas utilizando um método do próprio Ursina, tá? Então é o método input. E aqui a gente vai passar uma chave, tá? 2 pontos. Vocês já vão entender isso mais ou menos. Então, vamos fazer o seguinte. Se a chave, caso essa chave que o usuário tenha informado for espaço, caso ele tenha apertado o espaço, o que a gente vai fazer? Player.y mais igual a 1. Se a gente fizer isso daqui, eu vou executar o código para vocês verem. Se eu apertar espaço, ó, ele pula, mas ele não volta. Então fica com esse problema. Então o que você poderia fazer? Tem gente que gosta de fazer assim, ponto .y. Mas o que será que isso acontece no Ursina? Então, ó, se eu apertar, ó, você não vai ver diferença nenhuma, porque ele adiciona, mas ao mesmo tempo ele subtrai. Então, o que a gente poderia fazer? A gente pode chamar o invoke aqui, tá? A gente vai chamar aqui uma para adicionar um valor ao nosso player. A gente vai mexer com o eixo y dele. Então, player.y menos 1. Aquela questão que eu tinha feito antes. Porém, a gente vai colocar um delay. Então, o delay vai ser de 0.25. Então, a gente pode colocar só 0.25. Então, dessa forma aqui, ele vai pular e ele já vai descer automaticamente, mas com um delay. Ou seja, com um atraso de tempo de 0.25. Se a gente executar agora, se eu apertar espaço, ó, ele pula, fica um pouco lá e desce. Pula, fica um pouco lá e desce. Então agora a gente pode olhar para a direita, para a esquerda, e apertando espaço a gente pula agora. Beleza? Então, esse foi o vídeo de hoje, galera. Foi apenas para introduzir um pouco a ferramenta para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Lembrando, esse foi apenas o vídeo introdutório. A gente vai ter as próximas aulas, que a gente vai aprender alguns métodos mais avançados. Então, um abraço, até a próxima e fui!